Escutemos detidamente as instruções que nossos pais e Deus, Melquisedeque e Cristo Lisbeth, prepararam para todo o seu povo no dia de hoje. Aleluia! Graças a nossa mãe, Cristo Lisbeth, a esposa de nosso Deus Pai Melquisedeque, que como cordeiro fêmea, que trouxe o Evangelho eterno, hoje, nesta nova dispensação, em sua imensa bondade, benevolência e clemência, compartilha o seu conhecimento com todos os seus filhos e com os que escutam pela primeira vez a mensagem de salvação, os moradores da terra, toda nação, tribo, língua e povo. Nossa mãe, o anjo do livro, traz à luz os mistérios ocultos e segue revelando-os a nós. Já entrando no 5º ano desta dispensação, continuamos de Lisbeth em Lisbeth e dando muito fruto, em abundância, realizando grandes maravilhas em seu poderoso nome. Aleluia! No tema de hoje, o propósito das 2 dispensações, antes e depois da fundação do mundo espiritual. Nossos pais espirituais querem compartilhar com todos os seus filhos, com as ovelhas do outro redil, as quais não participaram na etapa do anticristo, e com os irmãos confundidos, que retornaram pela imensa misericórdia de Melquisedeque Lisbeth. Qual propósito teve a anterior ou velha dispensação? E qual propósito tem a atual ou nova dispensação? Amém, aleluia! Comecemos vendo o que significa dispensação. Conceitualizando o termo dispensação, desde o ponto de vista espiritual de Deus Melquisedeque Lisbeth, se define como um período de tempo ou etapa na fundação do mundo espiritual, em que se vive o cumprimento dos tempos e a aparição do verdadeiro Deus, Melquisedeque Lisbeth, a dualidade de pai e mãe, que está presente na pessoa de Cristo Lisbeth, a esposa de Deus Pai, Melquisedeque. Para fazer um pacto perpétuo com os seres humanos e executar o seu perfeito plano de salvar-nos da morte física, através da fé de Cristo mesma, em todo crente e estrangeiro, mas somente com a condição de que nós cumpramos com este compromisso de obediência para alcançar a vida eterna. Escrito está na lei de Deus, Melquisedeque Lisbeth: inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e viverá vossa alma, e farei convosco pacto eterno. O ser humano, em seu livre-arbítrio, pode conservar ou romper o pacto com Deus, deixando pai e mãe espiritual, dando carta de divórcio à mulher virtuosa, Cristo Lisbeth, para unir-se à sua mulher, sua mente carnal ou mente babilônica, e deste modo escolhe não seguir mais neste acordo e elege retroceder ao caminho que leva à morte. Mas se escolhe a união perpétua com Deus Melquisedeque Lisbeth, será exaltado e posto sobre o mais alto, e terá vida em abundância e sabedoria eternamente. Agora vejamos a passada dispensação do Anticristo, antes da fundação do mundo espiritual. Na passada dispensação, antes da fundação do mundo espiritual, nasce o primeiro homem terrenal, criado segundo Satanás, ou adversário de Deus, e a quem Deus veio salvar como primícias. Por terem passado pela dispensação do Anticristo, pelo grande amor de Deus, todos estes são primeiros, antes do restante do mundo, porque Deus busca verdadeiros adoradores, testemunhas fiéis. O mundo não pode ser sua testemunha, porque não a conheceram antes e agora. Que belo é poder compreender o privilégio de termos passado por aquela dispensação e, assim, termos tido a oportunidade de sermos feitos primícias para o nosso Senhor.
Antes, tínhamos uma mente na qual somente existia a maldade? Com um proceder terrenal? Como se observa em 1 Coríntios 15:45. Assim também está escrito: foi feito o primeiro homem, Adão, alma vivente, formado do pó da mente terrenal, através da palavra que saiu da boca do dragão, do anticristo, onde o homem está no deserto. O anticristo, Satanás, também conhecido hoje como o falso profeta, fundou seu império de morte e pecado, onde levou o crente a viver em preguiça espiritual, com a mente desordenada e vazia em trevas e ignorância. O propósito desta etapa foi sermos levados, por Deus, à verdadeira transformação, na segunda dispensação, isto é, na segunda vinda de Cristo, na qual ela já não é mais vista segundo a carne, senão segundo o Espírito, porque nos consta que por sua sabedoria, que vem de Deus Pai Melquisedeque, quem nos gerou em Cristo Lisbete, ela foi feita para nós por Deus Pai. Sabedoria, justificação, santificação e redenção. Algo nunca antes visto, senão agora no poderoso nome de nossa Mãe Cristo Lisbete. Ninguém se atreve a dizer que não é assim, e se o fazem é porque não têm a valentia de comprovar a veracidade de suas palavras, porque se provassem isso, não poderiam negar esta verdade. Mas são homens maus e perversos, que se recusam a aceitar que ela é o Cristo tão esperado, e esperam a um homem, quando um homem jamais poderia dar à luz a filhos para Deus Pai, nem física, nem espiritualmente. Nós fomos predestinados antes da fundação do mundo espiritual para adquirir a eterna salvação. Mas isto não nos deu a garantia de viver a eternidade, já que nós escolhemos ser salvos quando entramos pela porta estreita. Por outro lado, os que recusaram entrar por essa porta não são parte do reino. Foi necessário conhecer o ministério de Satanás para entender hoje quem é o verdadeiro Deus, sua esposa e os filhos legítimos que de verdade amam a luz e a vida eterna, e quem verdadeiramente é o inimigo incrédulo e opositor. Escrito está e se dá cumprimento em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Que ninguém vos engane de nenhuma maneira. Antes que Cristo viesse, primeiro teria que vir a apostasia e manifestar-se o homem ímpio, o filho de perdição, o adversário, que se levanta sobre todo aquele que leva o nome de Deus ou é objeto de culto, até o extremo de sentar-se, ele mesmo, no santuário de Deus e proclamar que é Deus. Todos nós estávamos tão cegos pelo anticristo que nem sequer podemos nos dar conta de que quando ele disse que era o anticristo, estava dizendo que era o inimigo de Cristo e não o verdadeiro Cristo, porque Cristo teria que manifestar-se depois dele, como está escrito, que Cristo viria depois da manifestação desse homem iníquo. Graças a Deus, Melquisedeque Lisbete, é que todos nós entendemos isso hoje, e não somos como os insensatos que não quiseram ver ao verdadeiro Cristo diante deles, depois que o anticristo morreu, e ficaram com os olhos cravados em um cadáver. Então já sabemos que o anticristo foi esse filho de perdição, aquele impostor e falso profeta que ensinou a sua falsa doutrina, a qual conhecíamos e praticávamos, fazendo o que não agradava a Deus. Agora vejamos. A nova dispensação de Cristo Lisbete, fundação do mundo espiritual. A nova dispensação do verdadeiro Cristo se inicia com o nascimento espiritual do verdadeiro Messias, quando Deus Pai Melquisedeque ressuscitou espiritualmente a sua amada Lisbete, e a partir desse momento, ela começou a falar com autoridade, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. A mudança de dispensação traz o alimento espiritual, o maná,
para a limpeza na mente dos filhos nascidos de seu ventre espiritual. Aqui começa a era de Lisbete, na qual Deus, Melquisedeque e Lisbete, pesam os corações e trazem à luz suas intenções, para revelar os filhos legítimos e os filhos de perdição. Os filhos verdadeiros são os que seguem ao Cordeiro fêmea, e estes são feitos reis e sacerdotes para Deus. Reis que reinam sobre a totalidade na mente, e sacerdotes que somente oferecem um sacrifício vivo e santo para Deus, Melquisedeque e Lisbete. Em contrapartida, os filhos de perdição são os filhos do diabo que odeiam a luz, que é Cristo Lisbete, já que são o fruto da semente da serpente antiga, que o anticristo disseminou desde a anterior dispensação, e nesta nova dispensação se rebelam contra a Espírito Santa, Deus Mãe, ao não quererem nascer de novo da Espírito Santa, quem dá filhos para Deus. Esta é a única forma de poder entender o que significa ser um novo homem criado segundo Deus, porque nenhum homem nos levou a ser santos e sem mancha diante de Deus. Mas Cristo Lisbete, a Mãe Deus, é a única que pode dizer e demonstrar o que ela sempre disse. Se não creem em minhas palavras, creiam nas minhas obras. E a evidência de suas obras é avassaladora e não pode ser refutada, nem negada. A nova ordem nos tirou da dispensação anterior, daquele pacto defeituoso de homens, porque entramos em um novo pacto estabelecido por Deus sobre melhores promessas. Em Hebreus 8:10 diz: Este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz-me: porei minhas leis, ordem, na mente deles, e sobre seu coração as escreverei, e serei a eles por Deus, e eles serão meu povo. Isso é evidência clara de que somente Cristo mesma poderia escrever as suas leis em nossas mentes, porque até hoje foram as leis dos homens, as que foram escritas nas mentes dos homens, como Moisés, o anticristo, que deu ao povo a sua própria lei e quebrou as leis de Deus. No ensinamento do regime novo do Espírito, Cristo Lisbete, como a esposa consagrada por Deus Pai Melquisedeque, trouxe a verdadeira transformação do nosso ser, alma, corpo, mente e espírito. Em sua grande misericórdia, veio para salvar, esclarecer e trazer à luz as intenções malignas do anticristo, trazendo os novos conceitos do verdadeiro evangelho para corrigir a todo o dano que o anticristo provocou ao prejudicar a vida de muitos crentes com o seu falso evangelho de morte. Neste novo pacto, se estabelece um reino de justiça e paz que nunca se viu pelos séculos e épocas. Porque já não existe a injustiça nem a mentira. Evidencia-se em Hebreus 8:13. Ao dizer novo pacto, deu como velho o primeiro, a dispensação do anticristo. E o que se dá por velho e envelhece está próximo de desaparecer. Já teve o seu final devido ao fato do reinado do irmão mais velho, que não quis honrar a Deus Pai e Mãe, ter sido julgado e sentenciado. Agora vejamos a comparação descritiva entre as duas dispensações. Dispensação do Velho Pacto, o que é criado pelo homem de pecado ou terrenal, e a dispensação do Novo Pacto, o que é criado segundo a Espírito Santa, Cristo, o Eterno. Antes, estávamos no deserto e na escravidão da mente carnal. Agora, usamos as armas espirituais para pelejar a boa batalha da fé e vencer a Satanás. Na dispensação passada, o diabo ou Satanás semeou a semente do mal, joio, na mente dos crentes, e assim, do pó se formou o velho homem com características demoníacas.
Nesta dispensação, fomos gerados e paridos espiritualmente por nossos pais Melquisedeque e Lisbete. Aqui nasce o novo homem criado segundo Deus, o Filho da promessa. Na dispensação passada, comemos da árvore da ciência do bem e do mal, na qual tínhamos somente a sabedoria terrenal, que não sabe julgar bem os pensamentos, julgando como homens mortais, chamando ao bom mal e ao mal bom. Nesta dispensação, comemos do fruto da árvore da vida, maná fresco, que alimenta o nosso espírito e nos ensina a julgar como deuses do Deus vivo, Melquisedeque e Lisbete, para sempre agradá-los. Na última dispensação, vivemos debaixo da maldição do império da morte, onde se promoveu que a morte era algo bom. E, portanto, se encerravam todas as oportunidades para os que morriam de poder entrar pela porta estreita nesta dispensação e salvarem-se da morte física. Nesta dispensação, estamos debaixo do regime da Espírito Santa, no qual o seu reino é indestrutível, um reino de justiça e paz, onde não há morte, porque assim prometeu e cumpriu o Deus vivo para sempre, Melquisedeque e Lisbete. Na dispensação passada, vivíamos em apostasia, apartados da verdadeira fé de Cristo Lisbete. Nesta dispensação, cremos em Deus Pai Melquisedeque, através da fé de Cristo Lisbete, como está escrito, e aquele que se recusa a crer na mãe espiritual comete pecado. Na dispensação passada, o anticristo, ou falso profeta, erroneamente ensinou que existiam 2 evangelhos, um da circuncisão e o outro da incircuncisão, usando somente 14 livros do Novo Testamento para esconder a palavra de vida, Cristo e Lisbete, e aplicar as suas próprias filosofias confusas, baseadas nas e escritas pelas penas mentirosas dos escribas e fariseus, demonstrando que ele não ensinou nada novo. Nesta dispensação, a esposa de Deus Pai Melquisedeque nos trouxe o verdadeiro evangelho que dá a vida eterna. Não fala por sua própria conta, fielmente ensina tudo o que o nosso Pai a instruiu. Foi por sua verdade que nos fez verdadeiramente livres da mentira e trouxe à luz a intenção do filho de perdição. Vejamos. A. Segundo a falsa doutrina do anticristo, não havia pecado e diabo, supostamente foram destruídos. Segundo o verdadeiro ensinamento de Cristo, o pecado é não viver pela fé de Cristo Lisbete. Satanás está presente na mente terrenal dos seres humanos, o qual os escraviza e os condena, levando-os ao mortal. B. Na dispensação passada, caímos em confusão e armadilha, e cremos que a lei de Cristo teve seu fim e foi abolida, quando o propósito de Cristo é cumprir a lei do Espírito. Por isso ela diz que não veio para aboli-la, senão para cumpri-la. Segundo o verdadeiro ensinamento de Cristo, o fim da lei de Moisés é Cristo Lisbete. É quando terrenal já não nos condena, já paramos com as obras más, mas isso somente se consegue fazendo tudo o que ela nos instrui. C. Segundo o enganador, existiam muitos anjos sobrenaturais e invisíveis. Segundo o verdadeiro ensinamento de Cristo, não há misticismo. Os anjos guardiões são somente os nossos pais Melquisedeque e Lisbete, que cuidaram de nós na dispensação anterior, para dar-nos o poder de sermos feitos seus filhos espirituais, e anjos santos nesta dispensação do cumprimento de todo o espiritual. D. O anticristo nos ensinou uma forma errada e irresponsável de falar, que não trazia bênção, mas maldição, e expressávamos palavras como recebo ou não recebo, tudo está bem, confesso, declaro isto ou aquilo, Abba Pai. Segundo o verdadeiro ensinamento de Cristo, a nova criação deve pronunciar palavras de bênção que curem e não que amaldiçoem a ninguém. Com humildade pedimos a Deus Pai Melquisedeque, no nome de sua amada, Cristo Lisbete,
E se é um pedido justo, eles, em sua divina vontade, nos concedem. E sempre expressamos o nosso agradecimento e louvor dizendo: Amém, Aleluia. E o Anticristo, como ministro de Satanás, cumpriu com seu propósito de incentivar e promover a morte física a muitos crentes, ao enganar-nos dizendo que existia a grande nuvem de testemunhas, como um lugar onde estavam os falecidos, esperando para serem revestidos de incorrupção. Que absurdo! No entanto, nossa mãe nos adverte, com a verdade, que não existe o mais além, porque não quer que os seus filhos morram. Essa grande nuvem somos nós, suas testemunhas fiéis, que damos testemunho de que eles são Deus, como 2 em 1. Sabemos que depois da morte física já não há mais memória do que falece. F. O Anticristo se caracterizou por ser um personagem vaidoso, petulante, ostentoso e famoso, perante a imprensa e seus seguidores. Era assim como fazia ver a Deus, como um ser arrogante e orgulhoso, e acompanhado de guarda-costas, porque sabia que corria o risco de morrer, justificando que era por sua glória estar encoberta em um véu, e que na transformação ninguém mais lhe faria dano. Também usou a desculpa de que era por causa de seus seguidores, que poderiam causar-lhe algum dano tentando tocá-lo. Agora, nessa dispensação, vemos que Melquisedeque e Cristo Lisbete não são vaidosos e não buscam fama. Eles dão o seu grande exemplo de humildade, simplicidade e nos tiram de todos os preconceitos e complexos. Deus não se esconde de trás de um véu, porque são um ser imortal. Cristo Lisbete é direta ao dizer-nos que toda a plenitude da deidade habita corporalmente nela, sem titubeios e dúvidas. G. Na dispensação passada, a saudação que se fazia entre os irmãos, com o termo abençoado, não tinha nenhum significado relevante para aquela dispensação, já que em nossa vida não desfrutávamos da verdadeira bênção que provém de Deus e nunca vimos manifestar-se, naquele tempo, nenhuma promessa. Hoje sim podemos dizer que Deus, Melquisedeque e Lisbete, nos entregaram todas as suas bênçãos, e por isso, Cristo Lisbete nos diz: estão abençoados com toda a bênção espiritual. Eles são fiéis em cumprir a todas as suas promessas, e em seu devido e perfeito tempo nos respondem. H. Na dispensação passada, o falso profeta se autoproclamou o apóstolo, o outro, o Consolador, Jesus Cristo homem, e finalmente foi conhecido como o Anticristo, por sua tatuagem com o número 666, fazendo-nos sofrer perseguição e vitupérios por sua causa. E aos que faziam uma tatuagem pequena, dizia que não era visível, fazendo-os tatuar uma ainda maior. Hoje, Cristo Lisbete sentenciou ao homem de pecado. Com o espírito de sua boca, destruiu e expôs a sua iniquidade. Foi por Cristo mesma que entendemos o significado do 666, que é o número de homem mortal, besta. É número de sabedoria humana e não de Deus, porque não foi de prosperidade espiritual, senão que trata das riquezas da mente carnal. E, naquela dispensação, fomos pessoas desonestas, desonradas, mal educadas, injustas, etc., etc., mostrando mal proceder diante de todos. Imitávamos o caráter de Satanás. Naquela dispensação, nunca experimentamos o verdadeiro amor, não sabíamos amar, nem fomos amados por ninguém. O Anticristo nos mostrou uma fé falsa e um amor fingido, já que foi amador de si mesmo, e por suas más obras, ele mesmo causou a sua própria destruição. Nesta dispensação, Deus, Melquisedeque e Lisbete jamais aceitarão, em seu reino, a desordem. Nos dão tempo para corrigir-nos e nos ensinam a sermos santos, puros, perfeitos e sem mancha. Nosso corpo e mente são o templo sagrado de Deus, pois não são para a fornicação. Portanto,
Não emprestamos a alma, mente, a Satanás, para não cair em sua armadilha mortal. Agrada a Deus, Melquisedeque Lisbete, que amemos ao nosso irmão mais velho, até mesmo quando era nosso inimigo, e a todas as pessoas que nos rodeiam. Demonstramos isso com ações justas e santas, porque Deus, Melquisedeque Lisbete, é o amor verdadeiro e eterno. Mãe do nosso espírito, que é o que provém de ti e semeaste em nós, junto ao teu amado esposo Melquisedeque, nosso rei e juiz justo, não achaste em teus filhos fiéis coisa imunda. Por isso nossa recompensa é eterna nos céus, para vivermos eternamente contigo. Quem não te temerá, ó Senhor Melquisedeque Lisbete, e glorificará teu nome? Pois somente tu és santo. Por isso todas as nações virão e te adorarão, porque teus juízos se manifestaram. Amém. Aleluia. Comenzando el día claramente, siempre lo llevo en mi mente. Tu orden perfecto lo tengo en mi vida. Tengo tu paz y sabiduría. La paz y la justicia se besaron, dos en uno, unidos por siempre están. A mi padre y mi madre honramos, el gigante y la leona eternamente. Aleluya. Aleluya. A mis padres Melquisedec Lisbet. Aleluya. Aleluya. Al rey y la reina por siempre. Siempre. Ser como tú toma mucha paciencia y mucho amor, pero nos deja muy buena recompensa. Melquisedec Lisbet. Por siempre. Esta es la verdad, no la puedo negar. Qué felicidad me da siempre al saber que mi padre siempre tuvo a mi madre Lisbet. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él vela y apacienta entre sus lirios, los dos enamorados, puro amor y genuino. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
este lugar santísimo, lugar santísimo.